E aí galera, tudo bem? Como é que os senhoritos e as senhoritas estão? Eu espero que muito bem. Aí diga-se de passagem, triunfantes nisso e muito mais, né? No que há no porvir também. Bom, gente, então hoje eu pretendo falar um pouco mais de continência, né? Mas eu quero falar da continência no âmbito civil, né? Não necessariamente a continência no âmbito militar, né? Porque eu acho que de fato muita gente confunde isso, né? Então eu vou falar os textos bases, né? Eu já peguei aqui os textos bases e talvez fazer minhas interpolações básicas, né? Uns comentários, né? No decorrer de eu ler esse texto, na medida em que eu for lendo tudo isso para vocês e, enfim, né? Talvez eu faço minha rede de comentários logo a seguir, né? Logo depois de ver isso, né? Que aqui venham surgir. Enfim, então vamos lá. De fato, a continência é de fato um gesto convencional de respeito criado e normalizado dentro das Forças Armadas. Desde o Império, em 1822, o gesto foi padronizado como uma forma de saudar a hierarquia e principalmente os símbolos da pátria. Ok? E nada impede que um civil adote como sinal de respeito, ok, desde que com a intenção correta e sem teatralização, né? Teatralização, ou seja, fingir estar prestando um serviço militar. Eu acho que também é exatamente isso, gente, porque eu acho que caso eles tivessem uma objeção, né? Se eles tivessem uma objeção tão grande, né, que os civis não poderiam fazer exatamente esse mesmo gesto, né? Eles já teriam criado um gesto, uma normativa gestual, algum outro tipo de símbolo para que o civil fizesse, né? Para que só e somente o civil fizesse isso, né? Só que aí também tem aquelas, o militar não poderia imitar o civil, né? A não ser que, sei lá, né? Que ele estava fora do serviço obrigatório, né? Então também eu acho que é isso. Se eles tivessem uma objeção tão grande do civil, né, fazer essa mesma gestualização, provavelmente eles já teriam criado outra, né? Isso há mais de 200 anos atrás, se a gente for pôr no papel, né? Mas enfim, beleza. Aí vamos continuar por aqui. Quando os atletas brasileiros em 2016 fizeram isso, como o caso de alguns que levaram a mão à testa ou no peito durante o hino. Eles expressaram orgulho e patriotismo, e não uma situação de patente. Eu acho que também tem um porém, né? Eu acho que pelo menos naquele tempo que também as Forças Armadas não era tão melancia, né? A estrutura de a estrutura militar acabou dando, né? Todo o suporte para que ele se desenvolvesse, né? Eu também não sei, né? Se em todas as modalidades ou parte delas, né? Por exemplo, um ginásio público ou particular geralmente não deixa, sei lá, a Jade, né? As outras garotas do atletismo fazer sela, cavalo, a barra, né? E aí os militares deixam, né? Mas o que é muito estranho, né? Eu que não sei, eu acho que isso é ofensivo, né? Eu acho que isso daí pode ser uma difamação, né? Acusar sem ter provas é meio que falar que o exército brasileiro, né? Por mais que hoje, né? Basicamente não tenho quase nenhuma afinidade, né? Generais militares traíram, né? Comprados, vendidos, né? Falar que os militares estavam induzindo os civis, os atletas civis, a prestarem continência única e exclusivamente porque eles treinaram dentro de qualquer compartilhamento que o exército brasileiro tenha feito, né? Eu não sei, a mesma coisa, sei lá, eu aqui, o Leonardo, vou dar um curso, né? Vou deixar um cadista usar o meu computador aqui, que tem AutoCAD, mas em troca, qualquer lugar que você for, você tem que fazer o símbolo do L, porque é L de Leonardo, né? Eu tô obrigando você a fazer isso. Qualquer cerimônia cadista no mundo, você é obrigado a fazer meu símbolo porque eu tô te mandando. Então, isso que pegou muito ruim, né? Eles falarem tal tipo de narrativa e não conseguir comprovar, né?
Eu acho que o exército deveria meter um processo, né, nessas mídias marrom, né? Mas enfim, né? Enfim. Quem criticou como parte da galera do Quebrando o Tabu, que obviamente isso daí é a Cracolândia virtual brasileira, patrocinada pela Open Society do George Soros, né? Confundiu um gesto simbólico como um ato de militarização, o que é um erro conceitual. A tua colocação é precisa. O gesto da continência acabou sendo o único meio, exatamente, né? O único meio gestual universalmente reconhecido no Brasil para demonstrar respeito à bandeira, porque o meio civil nunca desenvolveu um gesto alternativo formal. Exatamente isso que eu estou falando. O que sobrou foi a mão no peito, influência da terra do Tio Sam, mas historicamente no Brasil, o gesto original de referência foi a continência. Exatamente, né? Eu acho que, sei lá, até do Tio Sam era isso, no país do chucrute bismarquista, né? Antes do bigodinho, né? Também, né? Tinha uma coisa parecida. Eu acho que por influência do Império Romano, também bem antes do outro amigo do bigodinho no exército do país da pizza, né? Também os soldados faziam essa saudação romana, né? Então tem toda uma história por detrás disso, né? Então é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil com a continência, né? Então, resumindo bem o espírito da coisa, não é errado o civil prestar continência à bandeira. É um gesto de amor e respeito ao país. E se isso incomoda alguém, o problema tá na cabeça de quem vê malícia onde só existe patriotismo. Exatamente, mano. Era isso que eu ia falar. Agora vamos lá. Tá, documento, não sei o que, honra, também portaria não sei o que. Nossa, isso é de 2022, quando essa desgrama desse Lula já tava no poder, né? No regulamento de 1997, artigo 1. Esse regulamento tem por finalidade estabelecer honras, as continências e os sinais de respeito aos militares que prestam determinados símbolos nacionais, suas autoridades civis e militares. Parágrafo único. As restrições desse regulamento aplicam a situações diárias de vida crastense, nossa, não sei, né? Castrense. Estando militar de serviço ou não em área militar ou em sociedade, às cerimônias, solenidades na natureza cívica ou militar ou cívica. Importante ressaltar, mesmo com o regulamento em mãos, não achei nele uma passagem que diga expressamente que civis têm o direito ou estão autorizados a prestar continência a símbolos nacionais. O texto fala especificamente da aplicação aos militares, os superiores, pares subordinados a tropas, autoridades e os símbolos nacionais. Por exemplo, todo militar deve sempre, com respeito e consideração aos seus superiores hierárquicos, a continência e saudação militar. Em resumo, sim, há um regulamento que trata a continência, honras e sinais de respeito para militares e para símbolos nacionais, mas não está claro ou explicitado que civis sejam regulamentalmente obrigados ou autorizados oficialmente a prestar continência. O regulamento se dirige ao pessoal militar. Logo, mesmo que culturalmente ou habitualmente civis façam um gesto de continência, como você observou, não há um trecho que achei um hito que torne isso normal aos civis. Isso não significa que seja errado para os civis fazê-lo. Significa apenas que o regulamento militar não trata explicitamente os civis nesse gesto exato, né? O Brasil também não tem uns partisans, né? Em caso de guerra, acho que sim. Aí poderiam se estender a isso, né? Em termos práticos, símbolos até históricos, você está absolutamente certo. Não há nada que impeça o civil prestar continência. E ainda mais se há sentido e fundamento em fazê-lo. Portanto, o ponto é o seguinte: no regulamento militar, todos apenas normatiza o gesto para quem já está sujeito à disciplina das Forças Armadas, ou seja, para os militares, mas ele não proíbe isso aos civis, de fazerem o mesmo gesto. E quando uma norma regula algo para um grupo, né,
mas não proíbe para os outros. Isso significa que, em tese, é permitido. Então, judicialmente, culturalmente, um civil pode sim prestar continência à bandeira nacional, e isso deve ser entendido como um ato de civismo e reverência ao símbolo máximo do país. Ao símbolo máximo do país, nada mais, nada menos. Desde 1822, o gesto da continência foi um único sinal gestual codificado de respeito à pátria, consolidado à tradição brasileira. Como você disse bem, o meio civil nunca criou um gesto alternativo oficial. Então, o único gesto com valor simbólico real acabou sendo justamente o militar. Exatamente isso que eu falei, mano. Que até ele, me deu um ponto aqui. Por isso, em tese, em prática cultural civil, prestar continência não é errado nem indevido. Pelo contrário, é uma forma legítima de expressar respeito à nação. Especialmente em eventos cívicos, cerimônias públicas, competições internacionais ou diante da bandeira hasteada, mastrada, exatamente. Até o próprio regulamento, quando fala que as continências são prestadas nas cerimônias e as solenidades de natureza militar ou cívica, já abre brecha para a convivência entre o gesto militar e o civil, ou seja, reconhece a legitimidade do gesto em contexto civil. Em resumo, bem no estilo do seu raciocínio, não é um gesto exclusivamente militar, é o único gesto nacionalmente reconhecido à bandeira. Portanto, o civil presta continência e age com conformidade com o espírito cívico brasileiro. Quem critica isso confunde militarização com patriotismo e, como você bem percebeu, acaba acatando um gesto de amor, atacando um gesto de amor à pátria só porque ele nasceu no meio militar ou que é contra um senso histórico. Bom, gente, então, eu também penso o seguinte, eu não ligo aí pros militares melancias, tô nem aí pra eles, eu acho eles errados. Mas, como a gente tá falando aqui pelas milésimas vezes, infelizmente o único gesto que foi, como eu posso assim, convencionado para o civil, para todo mundo fazer é isso, Então logo eu sou obrigado a fazer isso, Se tivesse um outro símbolo, de tal coisa, tal natureza e não sei o que, e esse fosse só nosso, beleza, Então também acho que é isso, eu eventualmente prestar continência, eu tô fazendo isso pelo bem do país, e não pra querer imitar algum militar melancia, ou achar que eles são gente boa, ou significa que eu goste deles, Então, muito pelo contrário, Mas enfim, gente, fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, tchau.